Olá, meu nome é Alessandro Rocha e hoje nós vamos trabalhar a oratória e os seus 7 passos. Isso vai ser um compilado para que nós entreguemos um bom produto para você. Dicas para você trabalhar a sua comunicação e o seu posicionamento. Oratória nada mais é do que a arte da argumentação. É falar em público. Nós precisamos também quebrar aquela máxima de que oratória seja aquele layout tradicional, onde há um auditório, cadeiras, você enquanto palestrante, enquanto professor, pessoa que dá treinamento. Oratória nós vamos combinar. Vai ser todo tipo de interface com o outro. Se você estiver apresentando um trabalho em sala de aula, isso é oratória. Se você estiver participando de uma reunião, oratória, o qual você precisa se posicionar, apresentar às vezes um projeto, um trabalho, resultados. Se você estiver com o seu cliente, se você estiver no meio do seu ambiente familiar, ou seja, tiver um outro, nós vamos chamar de oratória. Mas será que é simples? Não, não é simples. Nós entendemos que é possível. Basta que você trabalhe os elementos necessários para a sua comunicação. Tem muitas pessoas que nascem com isso. Podem até nascer com esse dom. Mas dom, na nossa interpretação, é um gift. Em inglês, dom seria gift. É um presente de Deus. Mas vocês podem ter certeza que os grandes comunicadores, eles desenvolveram essa capacidade. Podem até ter nascido um pouco, mas mais de 90% é trabalho, é transpiração, é a prática da oratória. A ideia então é nesses minutos, nessa meia hora talvez, nós compartilharmos algo que vai te ajudar, que vai fazer com que você desenvolva a sua oratória. Então nós estamos falando de um tipo de comunicação, ela acontece de via oral, quer dizer, verbal e não verbal. Então vamos entender um pouco essa estrutura da oratória, da comunicação, e depois nós entramos nos 7 passos. Mas quando nós nos comunicamos, claro, quando nós perguntamos o que é comunicação, muitos falam, é a capacidade de transmitir uma informação, um conhecimento, mas vai muito além da transmissão de uma mensagem. Você quer algo da pessoa, você tem um objetivo, você quer ação, você quer que a pessoa se mova para alguma direção. Isso nós chamamos de persuasão, quer dizer, a forma como você vai utilizar a sua comunicação, fazendo com que outros se locomovam, isso é a persuasão. Então, se nós colocarmos o conceito de persuadir, é influenciar, é transformar positivamente a outra pessoa através do seu posicionamento. Então, nós gostamos, nós queremos aprender a arte da persuasão. Como é que nós utilizamos a oratória para conseguir os nossos objetivos? Eu brinco que existem 4 balões, 4 áreas do conhecimento que nós devemos desenvolver para atingir o nosso objetivo, que é persuadir o outro. O outro, leia-se uma pessoa, ou um grupo, uma população, vai de acordo com seus objetivos. Mas vamos falar do primeiro balão. O primeiro balão nós vamos chamar de técnicas de oratória. Hoje nós vamos falar um pouco dessas técnicas, mas é o ferramental, é o que você aprende com o que nós chamamos de o caminho das pedras. Então são dicas que você utilizando, você tem aí uma probabilidade de êxito na sua comunicação infinitamente superior. Até porque com a técnica nós transformamos os nossos conhecimentos, o tácito, que é aquele conhecimento mais profundo, inconsciente, de forma explícita.
Então nós compartilhamos através dessas técnicas, nós tangibilizamos os nossos conhecimentos. Então esse é o primeiro balão das técnicas de comunicação e oratória. O segundo balão é com relação à comunicação não verbal, porque nós falamos além das nossas palavras pronunciadas. O nosso corpo fala, os nossos olhos, o nosso semblante, as mãos, a nossa movimentação, o nosso tom de voz. Será que nós sabemos utilizar bem os nossos tons? Nós sabemos dar as ênfases necessárias de acordo com o que nós buscamos, o que nós queremos? Nós precisamos pensar na comunicação não verbal, ter mais atenção, e ela é de mão dupla. Você consegue, se você treinar, perceber o outro, olhar, ler o que o outro está dizendo e também, de uma certa forma, entender o que você emite, porque o nosso corpo está emitindo o tempo todo informação. É importante que você se conheça, tenha uma autopercepção sobre a sua entrega, sobre a sua capacidade de utilizar toda a sua comunicação não verbal em seu favor. O corpo ele tem que ir ao encontro do seu discurso, tem que acompanhar. Aquela máxima de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, para o orador não funciona, não serve. Nós precisamos ter muito em mente essa capacidade de convencer utilizando a nossa comunicação verbal e a nossa comunicação não verbal. Tem autores como o Burt Weistel que diz que só 35% é o que eu falo. 65% é a forma, é o jeito com que eu compartilho aquela informação. Knepp, que é o outro autor, ele fala que o que eu falo corresponde somente a 7% da informação. Os outros 93% é divididos em 38% a tonalidade de voz e 53% o nosso corpo. Nós temos que ter muita atenção com a forma como nós nos comunicamos não verbalmente. Então, eu falei do primeiro balão, que são as técnicas, que é o ferramental. O segundo balão, com relação à comunicação não verbal. O terceiro balão é a retórica. E o que é a retórica? A retórica nada mais é do que a arte da argumentação. Você sabe construir bons argumentos? Como é que nós construímos os nossos argumentos? Baseado em conhecimento prévio. Eu preciso conhecer o que eu vou falar, eu preciso conhecer outras informações, outras áreas do conhecimento, não tanto quanto especialista, porque eu consigo fazer as adaptações necessárias, as analogias de acordo com o contexto. Então eu preciso exercitar a capacidade de argumentar. Quando eu tenho bons argumentos, eu não necessariamente preciso dominar 100% um conteúdo, uma informação. Até porque é impossível dominar totalmente qualquer assunto. Você precisa saber muito sobre o assunto que você se propôs a falar, a compartilhar. Mas você também tem que ter humildade de entender que você não vai saber tudo. Os argumentos podem te ajudar, porque de acordo com a condução, as perguntas, as dúvidas que aquela audiência pode construir na hora da sua apresentação, você, munido dessa capacidade de argumentar, você pode contra-argumentar, complementar, sem necessariamente dominar completamente aquela informação. A retórica, ela para construir os nossos argumentos, a retórica ela é baseada em 3 pilares. O primeiro pilar nós chamamos de logos, do latim, ou seja, é a lógica. Todo argumento que nós construímos, nós não podemos desobedecer essa lógica, porque se isso acontecer, você está cometendo, você está pronunciando
uma falácia. O que são falácias? São argumentos que desobedecem à lógica. O segundo pilar é o quê? O segundo pilar é o patos. O patos vem das emoções. Nós precisamos entender que nós compartilhamos emoções quando nós nos comunicamos. Nós dividimos os nossos sentimentos. Nós temos que ter a capacidade de tocar o outro. E normalmente nós tocamos o outro pelas próprias emoções. Não desobedecendo a lógica, mas as emoções têm um papel fundamental na percepção. E a percepção gera a tomada de decisão. Nós tomamos as nossas decisões não baseadas na realidade, e sim na percepção dessa realidade. Por isso que as decisões são individuais, são, de uma certa forma, subjetivas. O terceiro pilar é o pilar do ethos, que é a ética. Você não pode se posicionar desobedecendo a moral e a ética, porque senão você vai perder a sua credibilidade. Você não vai estar proporcionando melhorias no seu meio, porque a ideia da comunicação é ajudar as pessoas, é ajudar o meio que você faz parte, é a sociedade. Esse é o terceiro balão que eu mencionei, que eu compartilhei com vocês, que é da retórica. O quarto e último balão é com relação aos sentidos. E normalmente é falado que nós temos 5 sentidos. Então, qual que é o convite que eu faço para você? Desenvolva os seus sentidos. Comece a observar mais do que o normal, ouvir mais, sentir o tato com mais sensibilidade, olfato, paladar. Porque quando você desenvolve os seus sentidos são os responsáveis pela captação da comunicação. Você absorve a comunicação por meio desses sentidos. Se você limpar os filtros dessa captação, você tende a pegar informações que às vezes vão além do que é possível, do que é esperado. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade ou já ouviram o sexto sentido. Nós ouvimos muito sobre esse sexto sentido. Esse sexto sentido, inclusive, há uma associação com as nossas mães. Falamos que a nossa mãe tem o sexto sentido. É como se tivesse adivinhado. É como se adivinhasse as coisas. Eu não vou entrar no mérito se isso é sobrenatural, se existem outras explicações de ordem espiritual, religioso, mas eu tento acreditar que o sexto sentido nada mais é do que a convergência dos 5. Se você desenvolver, passar a observar, olhar com mais critério as coisas, utilizar a audição com mais sensibilidade, com mais atenção, e os demais, vocês podem ter certeza que vocês vão começar a perceber mensagens, receber informações que não recebiam. Porque antes você estava fechado, você não permitia uma boa receptividade, porque as informações estão no ar. Vão além de um olhar, vão além de uma fala. Isso é importante, porque você consegue trabalhar a sua fala, a devolutiva, de forma mais assertiva. Então, só do ponto de vista da organização da nossa fala sobre a oratória, dos 4 balões da oratória, nós temos que então ter boas técnicas, um bom ferramental, e isso nós estudamos muito com as dicas dos nossos cursos. Vamos ter que trabalhar a retórica, colocar lógica, o embasamento, mas também trabalhar as emoções de quem recebe e sempre com pano de fundo ético. A comunicação não verbal, então, é
É a verbal e a não verbal, é colocar o nosso veículo, que é o nosso corpo, trabalhando em nosso favor. E com essa sensibilidade dos 5 sentidos, porque quando você desenvolve os 5 sentidos, você vira uma parabólica. Você consegue receber informações, uma captação diferente. Como a proposta era proporcionar as dicas, os passos, então eu queria compartilhar os 7 passos da oratória. E o primeiro passo é o quê? Planejamento. Nós falamos muito do planejamento estratégico na gestão, na comunicação, enfim, num processo mais organizacional. Nós podemos colocar do plano pessoal. Toda vez que você for falar, você precisa entender a etapa do planejamento. O que nós fazemos nesse planejamento? É entender o que vai acontecer, é fazer um bom levantamento informacional, é o chamado briefing. Então, você precisa fazer algum tipo de apresentação, você é convidado a fazer uma apresentação. O que você precisa fazer nesse planejamento? Primeiro, entender para quem você vai falar, qual que é o seu público. Cada público tem uma característica diferente, um grau de conhecimento, um nível de acompanhamento sobre o que você vai falar. Você precisa também entender quando, onde, aquelas perguntas que nós sabemos fazer no levantamento para entender qual que é o contexto. Entender o que você precisa entregar para quem está te convidando, para quem você está te contratando. Entender qual que é o objetivo daquela apresentação. O planejamento consiste no atingimento de um objetivo. Toda vez que eu falo, eu quero algo. Isso tem que ficar claro para as partes. Tem que ter o encontro do objetivo da organização, do evento, daquele momento que você vai compartilhar e o seu. Até para não confundir. Porque se isso não ficar muito claro, você não entrega, você às vezes atinge o seu objetivo, mas não atinge o objetivo do projeto. Então você precisa fazer um bom planejamento, entender quais são os recursos que você vai utilizar ou que é esperado que você utilize. Você precisa também entender quais são os elementos para a construção de um roteiro. Então, o planejamento é algo que deve ser feito sempre antes de qualquer posicionamento. Não deixe para a última hora, não fique refém do improviso. A capacidade de improvisar é muito boa e muito importante, mas você não pode deixar isso para a última hora. Confiar muito no seu taco não vai ser uma coisa boa para você. Então, planeje sempre todo o seu posicionamento. O segundo passo da oratória é a preparação. O que você vai precisar fazer? Você vai utilizar um PowerPoint para sua apresentação ou vai ser só de forma espontânea? Você vai fazer um roteiro por escrito? Mesmo que você não utilize um tipo de ferramenta de exibição de slides, você precisa ter anotado o roteiro para você não se perder, para você não cair na armadilha de devagar, de começar a falar coisas e ir para algum lado que não condiz com a proposta da sua fala, do seu posicionamento. Quais são os recursos que você vai utilizar? É para quantas pessoas? É para 100 pessoas. Será que sem microfone é possível falar para 100 pessoas? Vai ser qual que é o ambiente? É o ambiente presencial ou o ambiente virtual? É o que hoje nós estamos aí envolvidos muito com essa oratória virtualizada, através do acesso remoto. Se é o acesso remoto, qual que vai ser a plataforma? Qual vai ser o sistema operacional que vai fazer a mediação da sua fala, do seu posicionamento? Os trajes, você está contemplando os seus trajes na preparação? Você fez um bom briefing no planejamento e você definiu com o seu contratante, a pessoa que fez o convite, quais são as roupas que você vai utilizar? Porque roupa faz parte da comunicação não verbal.
Ela precisa te auxiliar e não te atrapalhar. Isso tudo, a preparação é a busca necessária dos recursos que vão permitir que você faça um bom posicionamento. Nós caminhamos para o terceiro passo, que é o treinamento, porque você precisa treinar. Ah, professor, como é que nós vamos fazer esse treinamento? Hoje, diferentemente de antigamente, que era mais difícil, hoje você tem vários recursos tecnológicos. Por exemplo, a filmagem. As pessoas às vezes têm, Alessandro, mas eu não tenho câmera. Você tem um celular, coloca o celular para gravar. Tem muito celular que às vezes nem fala, mas ele grava. Então utilize esse recurso. Veja qual que é a orientação, se é na horizontal, se é na vertical, depende do seu objetivo da filmagem. Faça uma apresentação, simule a realidade através do treinamento. Se grave para depois você se assistir. Faça aí, convide pequenas audiências, seu companheiro, sua companheira, às vezes até seu filho, apresente para essas pessoas. Ali já vai ter elementos de retorno, de feedback. Se você precisa mexer na sua apresentação, se você está claro, sendo claro, clara no seu posicionamento. Então, precisa treinar, você precisa simular a realidade. Fazer mais vezes, porque a prática ela é importante na oratória. Aí tem o momento da execução. Finalmente chegou o momento. Vai lá, se entregue, faça a coisa acontecer. Entenda que você vai ter medo, porque é importante ter medo. Mas é diferente, existe o medo paralisante e o medo estimulante. A minha sugestão é que você insista no medo estimulante. É o combustível que vai te levar aonde você quer chegar. Então entenda que você vai estar com medo, mas que você vai ter aí o alerta suficiente, os cuidados suficientes para fazer uma boa apresentação. Entenda, tenha bons pensamentos da execução. Pense assim, eu vou fazer uma boa apresentação, eu vou fazer uma boa entrega. Utilize as palavras em seu favor. Profetize, porque as palavras têm poder. Se imagine fazendo uma ótima apresentação, onde as pessoas estão te acompanhando, estão entendendo o que você fala, que você está contribuindo para aquele locus, para aquela audiência. Apresente, se permita. E aí vem a quinta fase, o quinto passo, que é o aprimoramento. O que é o aprimoramento? Você tem que reavaliar se você fez uma boa apresentação. O que você fez que foi bacana? O que você fez que pode ser revisado, que pode ser alterado, transformado, desenvolvido? Estimular o feedback em pessoas que estavam presentes, participantes, entender qual que é a percepção dessas pessoas, é um caminho para o aprimoramento. Às vezes, pesquisas das mais diversas, pesquisa de reação, pesquisa com relação à apresentação, pede para filmar, reveja a filmagem, veja o que aconteceu, e aí você vai ter elementos para você melhorar a cada dia. O sexto passo é uma ferramenta que eu amo, que eu adoro, que é o storytelling. O que é o storytelling? É justamente a capacidade de contar histórias. Quais histórias nós podemos contar? Nós podemos contar, pegar emprestado de filmes, de séries, de livros, música, arte de uma forma em geral, cultura de uma forma em geral. Você pode contar uma história que aconteceu com o outro, que aconteceu consigo próprio. O autodepoimento, ele faz diferença porque dá credencial, mas obviamente, sempre que você contar algo de você, busque a objetividade, não torne aquilo um dramalhão, porque as pessoas também ficam aí um pouco receosas com relação a isso. Então você pode contar coisas que aconteceram com você porque te dá autoridade, porque você vivenciou, você experimentou aquilo.
Por que que as histórias são importantes na oratória, na comunicação? Porque as pessoas adoram ouvir histórias. As pessoas são construídas por histórias. História chama a atenção, história comove, história identifica. A pessoa se vê na história, ela se identifica com as dores do protagonista. Então utilize histórias. Isso é uma ferramenta sensacional. Nós compartilhamos muita informação e muito conhecimento por meio de quê? De analogias, metáforas, figuras de linguagem. Isso são histórias. Às vezes o conteúdo é muito técnico, a pessoa tem uma certa dificuldade de acompanhar. O que você faz? Transforma aquilo numa história. É mágico. As pessoas têm interesse, as pessoas querem saber o que vai acontecer ao final. E por último, o último passo é se jogue na apresentação. Eu vejo muitas pessoas... O perfeccionismo é um grande defeito da oratória. Não espere ficar perfeito, lindo, maravilhoso para você colocar o seu bloco na rua. Se você vai fazer um vídeo, mesmo tente fazer o melhor possível, mas não espere que esse vídeo fique perfeito para ser lançado numa rede social, para você utilizar de acordo com o seu objetivo. Faça apresentações em público, ao vivo, porque isso também vai te ajudar nesse desenvolvimento. Você vai cometer erros? Vai! O que você faz? Volte no passo 5, reavalie e aprimore e treine. Esses passos, eles são dinâmicos. Ele tem uma sequência lógica, mas você volta, se for necessário, volte no passo 5, volte no passo 3. Então, aproveite essa oportunidade, faça, entregue, apareça e vai aprendendo com o processo. Para nós, oratória, nós valorizamos muito os erros, porque é por meio dos erros que nós vamos evoluindo no processo comunicacional. E não esqueçam, no fechamento, fechem sempre com um tom de voz adequado, com as palavras adequadas, deixe marcante, deixe lembrança em todo posicionamento que você fizer. Com isso, eu vou dar um exemplo de fechamento. Eu estou à disposição de vocês. Esse curso, nós temos outros e nós aprofundamos também na comunicação e oratória. Nós ofertamos cursos pela plataforma Hotmart. Eu dou também muita mentoria, que são contatos virtuais e também individualizados, para desenvolver a capacidade da pessoa, entender as características, não matar a essência delas, mas potencializá-las de forma bastante individual, bastante subjetiva. Então, nós oferecemos os cursos 100% online pelo Hotmart e também a mentoria, que acontece virtualmente, mas em tempo real. Me sigam, as minhas redes sociais. O meu Instagram é @rochatreinamentos, tudo junto, treinamentos no plural. Vocês vão me encontrar. Lá nós produzimos muito conteúdo gratuito, muitos passos, muitas técnicas, muita informação com relação à comunicação, à oratória e o storytelling. E a gente se encontra numa outra oportunidade. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua caminhada na oratória, fique sempre com Ele. Até lá!